Muito bem, e nesta noite da sexta-feira, nós estamos aqui com a doutora Flávia. Ela é endocrinologista da Clinimed e veio para conversar conosco. Boa noite, doutora Flávia. Como vai? Tudo bem? Bom. Olha, endocrinologista é uma especialidade que cuida do quê? Bom, é uma área bem ampla, a gente cuida do diabetes, de doenças da tireoide, como hipo, hipertireoidismo, nódulos de tireoide, obesidade. Na criança a gente vê a parte de crescimento, de desenvolvimento também. Mexe com muitas diversas áreas, né? Todo do sistema hormonal do paciente. Agora, doutora Flávia, interessante, essa semana nós estamos recebendo aqui o pessoal da Festa das Nações. E uma das entidades que esteve no programa é a entidade a Pastoral da Criança. E conversando, fazendo uma entrevista com a responsável, eu cometi um engano e perguntei a ela, porque na minha cabeça o maior problema das crianças atendidas pela pastoral seria a falta de nutrição. E eu errei, é a obesidade infantil. Hoje as crianças estão obesas numa proporção muito grande. Por que isso acontece? A obesidade infantil ela vem crescendo acentuadamente no país, até porque mudou muitos hábitos, até das brincadeiras das crianças, não são mais brincadeiras que têm um gasto de energia importante. A alimentação, alimentos cada vez mais industrializados, de fácil acesso. Os pais muitas vezes não têm tempo para preparar uma alimentação correta, adequada, até para mandar para os lanches das crianças para a escola. E isso faz com que cada vez a obesidade venha infantil acentuando cada vez mais, aumentando cada vez mais. E uma criança que seja obesa já com 3, 4, 5, 7 anos, ela provavelmente tenha complicações de saúde mais cedo? Com certeza, a criança obesa ela vai ter uma probabilidade maior de desenvolver diabetes no futuro, doenças cardíacas, problemas hepáticos, porque a obesidade ela é uma doença, primeiro, multifatoriais, tem milhões de causas e acarreta várias doenças associadas. Por isso que a gente tem que tratar da obesidade desde a infância e é uma preocupação crescente e aumenta muito o risco de várias doenças no futuro. A doutora Flávia é endocrinologista da Clinimed e está conosco hoje aqui no programa. Eu já reparei uma coisa, a gente sempre vai fazer matérias em asilos, em casa de velhinhos, e eu não vejo velho gordo. Não vejo porque eles já morreram, a gordura mata, por quê? Não, a gente até tem bastante idoso obeso também, mas é que o idoso, além da alimentação, eles já possuem várias doenças associadas também, que faz com que ele vá perdendo peso ao longo do tempo. O paciente idoso ele vai perdendo massa muscular e isso vai acarretando uma perda de peso, mas tem idosos obesos também de toda a categoria, mas principalmente ele vai perdendo peso por conta da atividade mesmo, eles têm mais dificuldade para comer, muitas vezes, a maioria das vezes tem várias doenças associadas juntos que faz com que eles vão perdendo peso ao longo do tempo. Doutora Flávia, a diabetes é uma doença que vem crescendo muito ou é um número estável? Não, a diabetes ela vem crescendo cada vez mais, está se acentuando tanto no Brasil como no mundo todo, até pela obesidade. Como a obesidade vem crescendo acentuadamente, a diabetes vem acompanhando o mesmo ritmo e aumentando cada vez mais. Quando é que a pessoa recebe um sinal que ela está próxima de diabetes, de ter diabetes? Na verdade, a obesidade é um fator que ajuda o paciente a ter diabetes no futuro, mas o que o paciente ele percebe que está ficando, que está diabético, é que aumenta muito a vontade de beber água, aumenta a vontade de ir no banheiro, fazer xixi com mais frequência, pode se sentir indisposto, com mal-estar, mas principalmente ele tem um aumento da sede, a diurese, que é a quantidade de urina, aumenta também. Esses são um dos sinais de alerta, o aumento da cintura abdominal, da gordura abdominal. A gente tem que ficar atento, porque quanto maior a gordura
visceral, abdominal, maior a chance da gente desenvolver um diabetes no futuro. Doutora Flávia, por que normalmente o diabético emagrece? No começo, o diabético emagrece porque não está tendo a ação adequada da insulina, ele vai usando todas as outras fontes de energia e ele acaba perdendo peso no início do diabetes, quando ele está bem descompensado. Mas depois engorda? Se bem controlado, tudo não é o diabetes que engorda, é a obesidade que vai acarretar um diabetes no futuro, não. Quais as doenças mais importantes e perigosas que o diabetes desencadeia no organismo? O diabético ele tem um maior risco de desenvolver problema renal, uma insuficiência renal, tem um risco cardíaco aumentado, tem doenças hepáticas, problemas oculares. O diabético ele tem que tomar um acompanhamento oftálmico com frequência, são as principais complicações do diabetes. É uma doença presente mais em homens ou em mulheres? A prevalência ela é equilibrada. E a partir de que idade normalmente surge o diabetes? O diabético, a gente tem várias classificações do diabético. O diabético tipo 1 ele pode aparecer em qualquer idade, desde a infância. O tipo 2 ele também pode aparecer, mas em geral a partir da meia-idade, com pacientes geralmente que tem um ganho de peso mais acentuado, mas isso não necessariamente, mas ela pode aparecer em qualquer idade. E o diabetes é hereditário? O tipo 1 a gente vê que tem uma prevalência. O que é o tipo 1 e o tipo 2? O tipo 1 é quando o paciente desde a infância, quando ele já tem uma insuficiência do pâncreas, o pâncreas já não produz insulina de forma adequada e em geral vem desde a infância. O diabético tipo 2, em geral, a gente tem uma resistência na ação da insulina e isso acaba fazendo com que o diabético tenha o aparecimento do da diabetes mais a longo prazo, isso em geral mais depois da meia-idade. Olha, os assuntos, logo no começo a doutora Flávia disse que endocrinologia é muito ampla, e é verdade. Nós estamos aqui fazendo perguntas, eu estou focando mais em perguntas da diabetes, e nós vamos ter que convidar a doutora Flávia para voltar mais vezes, porque tem muitas perguntas também sobre tireoide, muitas perguntas sobre a obesidade. Obesidade, então, é um assunto talvez campeão de questionamento de todas as pessoas. Então nós vamos combinar para a doutora voltar outras vezes. Mas ainda queria perguntar o seguinte, diabetes, ela é uma doença que está presente, como a doutora disse, em todas as idades, tanto nos homens como nas mulheres. E quando é que ela se torna muito perigosa? Na verdade a diabetes ela é uma doença um pouco silenciosa, não consigo te responder essa pergunta quando ela se torna muito perigosa. Na verdade, o paciente ele tem que ser bem compensado desde o início, porque ele não vai percebendo a gravidade das suas complicações. E quando muitas vezes ele descuidou a vida inteira, quando ele se dá conta do prejuízo, as complicações já estão instaladas, a gente não tem mais muito o que fazer pela complicação. Então é uma doença silenciosa, ela tem que ser tratada desde o seu diagnóstico com muita responsabilidade, muito correto, para que não desenvolva essas complicações futuras. E o que é pior, o que é mais perigoso? Quando a diabetes está muito alta ou quando a diabetes cai de repente, e aí é como se chama quando cai uma hipoglicemia. O que é pior? Uma hipoglicemia ou uma diabetes lá no alto? Nenhuma é boa, nem pior, nem melhor. A hipoglicemia, o paciente ele pode desmaiar, ter sintomas de fraqueza, mal-estar. A hiper, quando ela está muito alta, muitas vezes o paciente ele não percebe, mas nem a alta nem a baixa ela é boa, as duas são ruins. O paciente ele tem que ficar controlado da melhor forma, nem bom, nem baixo, nem alto, é sempre no melhor controle, no índice glicêmico mais adequado. Agora, doutora, o diabético ele tem que ser radical, mudar radicalmente a vida, ou dá para ir ajeitando devagarinho? A palavra radical é uma coisa que o paciente não é radical, mas lógico, ele vai ter que
se conscientizar que o hábito de vida é muito importante para o paciente diabético. Ele tem que controlar a alimentação, ele tem que ter um hábito regular de atividade física, mas não é uma coisa radical. Tem que ser adequado, tem que ser ajustado, mas que o paciente tenha uma vida social, mas tem que ser bem controlado, um acompanhamento bem correto. Doutora Flávia, eu quero agradecer muito a sua presença. A doutora Flávia está lá também na Clinimed. A Clinimed está conosco todos os dias no programa. Durante os programas você vê o telefone, o endereço, você pode agendar a sua consulta com os profissionais, com os médicos especialistas da Clinimed, entre eles a doutora Flávia, que está lá também fazendo o seu trabalho. Doutora, muito obrigado. Viu? Está convidada para vir mais vezes, porque temos muitas perguntas de tireoide e também a respeito de pessoas que precisam emagrecer, né? E a gente tem muitas perguntas para isso. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Este é o nosso Alerta Geral e este quadro toda sexta-feira com a Clinimed.